é homeopata, é clínico e formador, é mestre em antropologia social, doutorado em neurociências. Eu não vou dizer tudo porque nunca mais acabo. Pode dizer que eu gosto de jogar snooker, por exemplo. De maneira que é espírita desde 1990 e é autor do livro Uma História Luso-Brasileira. Portanto, um livro espírita que foi publicado o ano passado. É trabalhador e coordenador de cursos e é orador de cursos na Federação Espírita Portuguesa e é orador e trabalhador também da Federação Espírita Portuguesa. Portanto, nós temos aqui o Paulo e amanhã vai estar connosco no Centro Cultural, que eu posso dizer desde já que ainda há lugares para quem não se inscreveu e ainda estiver com vontade de ir ao workshop e que vamos estar lá amanhã às 14h. Portanto, começamos hoje, porque isto, convidar para vir aos Açores e espírita tem que trabalhar. Porque não pode ser. Não é por acaso que o Espiritismo diz que nós somos os trabalhadores da última hora, portanto é da primeira até à última. Não é só vir cá e não trabalhar. Portanto, é por isso que ele está aqui hoje, para festejarmos, para trabalhar. Trabalhamos hoje e trabalhamos amanhã. Portanto, eu vou passar a palavra e vamos entrar. Faça uma prece. Convém, não é? Pronto, então ele vai fazer a nossa prece, vai fazer a prece e vou então, deixo o palco connosco. Vamos então permitir-nos alguns instantes de recolhimento, afastados do ruído lá fora, das nossas preocupações, das nossas inquietações. E permitindo que esta atmosfera de paz, luz e de amor tome lugar em nossos corações. Certos da presença do nosso Mestre Jesus e dos seus mensageiros da paz, da luz e do amor, que por acréscimo de misericórdia divina aqui estão a proteger-nos, a amparar-nos, a sustentar-nos no nosso esforço de tentarmos ser melhores. Portanto, sem qualquer receio ou inquietação, pois estamos nas mãos do nosso Mestre. Entreguemo-nos ao estudo e à internalização destes conceitos que dia após dia vimos buscar à Casa Espírita. Permitamos então que aqueles que nos amam possam aproveitar momentos como este para se aproximarem de nós, para mitigar as saudades, para connosco trocar afetos e connosco aprender. Permita-nos, Mestre, de que possamos sair daqui sabendo um pouco mais acerca de nós mesmos, bem como da realidade à nossa volta. Que assim seja, Mestre, e graças te damos pela oportunidade. Que assim seja. Que assim seja. Até que horas posso falar? São 9h10. Hoje tens carta branca, podes Não. um bocadinho. Não As pessoas pode têm ser, que não voltar pode para ser, casa. não pode ser. As pessoas têm que voltar para casa. Até às 9? Sim, 9 ali. Ok. Vamos a isso então. Então, boa noite. Vou aqui saltar um bocadinho à corda, porque nesta encarnação púlpitos não são para mim. Devem ter sido noutras encarnações, mas neste não tanto. Portanto, eu vou pedir à Ana que se ponha aí para darem uns toquezinhos de vez em quando. Podes dar um toque já, que é para introduzir o tema. Antes de mais nada, quero agradecer a possibilidade de estar aqui junto a vós. É sempre um prazer renovado poder estar aqui nos Açores, sentir efetivamente esta paz que, acreditem, não é muito comum em outras zonas do nosso globo, e também a certeza de que tenho junto de mim pessoas muito abertas para a doutrina espírita e muito empenhadas também na sua conversão para seres cada vez melhores. Quanto a isso, não tenho mais pequena dúvida. Não tenhas medo, podes dar outro toque, Ana, não há problema. Exato, pode ser assim. Então, o tema que eu escolhi para o dia de hoje é um tema algo ousado, porque vou falar um pouco sobre inspiração e criatividade. E é um tema ousado porquê? Porque ao longo dos tempos nós temos, de uma forma mais ou menos consciente, afastado de uma ideia relativamente à influência dos espíritos na nossa vida para termos uma ideia mais voltada
para aquilo que são os nossos propósitos interiores, as nossas capacidades, as nossas valências. Poderão ainda perguntar o que é que o Espiritismo tem a ver com isto, porque é que falamos de inspiração, porque é que falamos de criatividade. Ora, a inspiração é focada no Espiritismo. Se perguntarem ou se lerem relativamente ao livro dos médiuns, no seu segundo livro, no capítulo 15º, entre os itens 180 e 184, onde se lê dos médiuns especiais, médiuns psicógrafos, começa-se a falar também dos médiuns de intuição. E lá pergunta-se o que é que são os médiuns de intuição. E a resposta dos espíritos diz que os médiuns de intuição são como instrumentos dos espíritos, que são capazes de captar essa mesma mensagem, traduzi-la e colocá-la à disposição daqueles que os ouvem ou que os leem. Portanto, são instrumentos mais ou menos conscientes daquilo que os espíritos lhes transmitem. E mais à frente fala-se dos médiuns de inspiração. E os espíritos dizem de que os médiuns de inspiração são uma subclasse dos médiuns de intuição, onde a percepção relativamente àquilo que é do médium e aquilo que é do espírito é ainda menor. Ou seja, é ainda mais subtil a influência dos espíritos a nível mental, acrescento eu. Porque vamos ver que a nível físico não é bem assim. Mas a nível mental é muito mais difícil para um médium de inspiração perceber efetivamente de que está a receber a informação dos espíritos do que em qualquer outro tipo de médiuns. Portanto, a inspiração surge como algo que invade o indivíduo e que o ajuda de alguma forma a avançar em termos de conceitos e em termos operacionais de uma forma superior àquilo que ele seria capaz de fazer no seu dia-a-dia sem essa influência espiritual. Já lá voltaremos a esta questão, já voltaremos aos mecanismos dessa mesma mediunidade, mas vamos falar de que, desde a aurora dos tempos, que os homens percebem de que estão sobre o império de espíritos, sejam considerados deuses ou demónios, mas sempre estiveram perto de nós. Os romanos, os gregos, falavam em deuses perto de si, que estavam inspirados por génios, leia-se espíritos. Portanto, como o Alibaba que encontrou o gênio, o que é o gênio? O gênio é um espírito que se vai manifestar e que lhe vai fazer, então, o Aladino, perdão. Alibaba. Lembrei-me da política e saiu-me Alibaba. O Aladino. Portanto, esfrega a lâmpada e surge um gênio, não é? Portanto, os gênios, para os antigos, eram precisamente isso. Eram entidades que vinham sustentar o homem em todas as suas propostas de trabalho. Sejam coisas boas ou coisas menos boas. Depois chegou a modernidade, principalmente com o advento da Renascença, e o homem deixou de ter génios para passar a ser gênio. Portanto, passou a engolir o sol. Passou a ser muito mais atento às suas potencialidades do que às ajudas que recebia. Ora, aquilo que acontecia no tempo dos gregos, dos romanos, dos sumérios, dos caldeus, onde o homem tinha essa noção de que as suas vitórias eram partilhadas com outros, mas as suas derrotas também, a partir do momento em que passa a considerar que tudo aquilo que faz é obra sua, passa a estar muito mais atento às suas vitórias e às suas derrotas. Sendo que nas vitórias, principalmente para nós que somos espíritas, às vezes ficamos com tendinites, tanto batermos nas costas a nós mesmos, e dizer, se nós somos mesmo bons, não é? Isto é mesmo muito bom. Mas às vezes, quando as coisas correm menos bem, então aí já nos lembramos que existem espíritos à nossa volta e temos tendência a dizer, não fui eu, foram os espíritos que estão à minha volta que me levaram a ter esta perturbação. Porque eu naturalmente não sou assim. Um bocadinho como fazia o Bart Simpson, dizia, não fui eu, foi a Lisa, a minha irmã, não é? Nunca fui eu. Portanto, isto é uma relação assimétrica com a espiritualidade que convém de alguma forma evitar. Porque nós somos sempre o resultado dos nossos pensamentos e das nossas ações. O nosso amigo, o nosso grande amigo Fernando Pessoa, a determinada altura diz qualquer coisa como isto. De quem sou eu arautonado, tendo escrito algo que enganado pensei ser meu quando era meu. Esta frase, tão paradoxal quanto interessante, ajuda-nos a perceber uma coisa que efetivamente às vezes nos esquecemos. Tudo aquilo que fazemos no campo intelectual nunca é só nosso. Nós partilhamos sempre tudo isso com outras entidades,
Claro que as partilhamos no nosso dia-a-dia, partilhamos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos professores, com aqueles que ajudaram na nossa criação e educação, uma vez que tudo aquilo que fazemos é influenciado naturalmente por eles, mas em grande medida temos também que partilhar essa glória, se for realmente uma glória, com os espíritos que nos assessoreiam, que nos tutelam, que estão à nossa volta e que nos ajudam em todos os momentos. No entanto, isso não nos deve deixar tristes, porque eles só nos sustentam naquilo que nós iniciamos. Em momento algum, um espírito nos vem incentivar numa criação magnífica, numa criação benévola para a humanidade, se não for da nossa vontade iniciarmos esse projeto. Não só hoje vão dizer, faz porque és obrigado a fazê-lo. Nós temos livre-arbítrio. Portanto, só quando abrimos o nosso condomínio espiritual para que os espíritos possam trabalhar connosco, é que efetivamente eles vêm. Isso deve nos fazer sentir muito bem. Óbvio também que quando nós fazemos coisas menos bem feitas, o processo é exatamente o mesmo. Ok? Ana, podes passar esse sim? Eu peço desculpa, deve haver pessoas que não me veem, eu de vez em quando venho aqui, porque acho que não estou no caminho das imagens, pois não? Pronto. Não se admirem se eu de vez em quando me sentar, mas eu sou assim um bocadinho para o informal. Ok? Portanto, quando falamos aqui de deuses e de humanos, falamos basicamente disso. Até os romanos, provavelmente um dos povos mais orgulhosos na face da Terra, quando um dos seus grandes conquistadores, um procônsul, um general romano, entrava em Roma depois de uma campanha vitoriosa, ele, quando caminhava na sua quadriga, tinha um escravo ao seu lado, chamado uma sombra, que trazia ao mesmo tempo a coroa de louros na sua cabeça, mas que lhe dizia ao ouvido, lembra-te, és apenas um homem. Lembra-te, és apenas um homem. Sem os deuses, tu nunca conseguirás atingir coisa alguma. Portanto, vemos que mesmo para eles, e temos a noção efetivamente que o Império Romano é de uma altivez e de uma idolatria muito grande, mas mesmo eles tinham a noção de que as coisas não eram apenas deles, eram partilhadas. Nós perdemos um bocadinho essa noção quando deixamos de ter a concepção da inspiração. Inspiração, o nome diz tudo, é in spiritum, ou seja, o espírito que interioriza, o espírito que vem ajudar. Entre os gregos, para terem uma ideia, havia 6 palavras para inspiração. Empneusis, entusiasmos, noesis, protromboi, cada uma delas com uma definição diferente. Sendo que aquelas que mais nos interessam é precisamente noesis e empneusis. Porque noesis é aquilo que nós poderíamos considerar uma inspiração que surge através do vento, e nunca nos esqueçamos que a palavra pneuma tanto quer dizer respeito a vento como a espírito. Por isso é que as traduções que dizem respeito à Vulgata Latina, ou seja, o texto do Novo Testamento que foi retirado à Septuaginta, frequentemente há a frase da conversa entre Jesus e Nicodemos, porque aquele que nasce do vento. Se nós fizermos uma outra tradução, será aquele que nasce do Espírito. Okay? O que faz um bocadinho mais sentido, contextualmente. No entanto, vento e Espírito partilhavam a mesma palavra, efetivamente, no grego. Sendo que no primeiro concílio de Niceia houve quase que uma luta fidalgal para se tentar explorar ao máximo o que era essa pneumatografia. Mas isso são contas literalmente de outro rosário. Mas o que nos interessa é falar efetivamente de noesis e de empneusis. Porque empneusis fala do vento divino que invade o ser e que o ajuda a transformar as ideias em atos. É essa a definição para empneusis. Uma definição que vai encontrar respaldo em outras definições mais recentes, como aquilo que nós chamaríamos uma epifania, quando falamos dentro do contexto mais religioso. O noesis mais ligado àquilo que nós chamamos um momento eureka, ou algo que um psiquiatra alemão chamado Karl Bühler chamou como Aha-Erlebnis, é um nome muito feio, eu sei, mas que de alguma forma quer representar um insight que surge em determinada altura e que nos ajuda a resolver uma questão até então não ventilada por nós. Portanto, algo que surge praticamente do nada. Nunca nada surge do nada. Mas isso já vamos ver ao longo do trabalho. Sempre que existe inspiração, tem que existir, antes de mais nada, o móvel para alguma coisa. O indivíduo tem que criar uma relação, tem que criar uma conexão. Porque do nada não nasce nada. Tem que existir, efetivamente, algo que faça essa marca. Ok? Portanto, já falámos um bocadinho de velhas civilizações. Ninguém adormeceu, é bom sinal.
A verdade é importante que eu diga isto, eu não tenho problemas nenhums que adormeçam. Só não quero é que ressonem porque me obrigam a falar mais alto. Tirando isso, estejam à vontade, podem dormir à vontade. Eu também o faria se estivesse no vosso lugar. Falámos um bocadinho também sobre esta definição relativamente a estas expressões. Vamos dar-lhes um bocadinho mais de corpo. E vamos tentar ajudar também na percepção de como é que isto nos influencia no geral. Ok? Ana, manda-lhe aí. Dá-lhe com força. Tenhas medo. Desde que homens, ficamos aqui ou não? Não, avança. Avança, Pronto, já avança. é aí mesmo. Dá mais um só para aparecer umas palavras, porque isso, uma pessoa faz as coisas e depois tem que aparecer. Não. Vamos aí. Um bocadinho só menos. Vamos? Só para dizermos mais uma ou duas coisas Inspiração? relativamente à inspiração. Ficamos Sim, na sim. inspiração? Ok. Falamos da inspiração, essa troca gasosa que se faz ao nível dos pulmões, não é? A inspiração também é algo que nos textos antigos relativamente às artes, especialmente, também de alguma forma relativamente aos filósofos, mas muito ligado às artes, era um termo frequentemente utilizado. Era um termo que, por exemplo, marcou a vida de indivíduos como Mozart ou Beethoven. Mozart, por exemplo, dizia que conseguia sentir a música do universo quando dava longos caminhos no bosque. Afastando-se da multidão, caminhava nos bosques e era o próprio som da natureza que o ajudava à sua produção. Isto leva-nos também para um ditado árabe que diz que o barulho é dos homens e o silêncio é de Deus. Portanto, é no silêncio que a maior parte das vezes nós encontramos os momentos inspirativos mais importantes. Não é à toa que os grandes avatares da civilização sempre buscaram o silêncio, normalmente subindo o monte. Não é? Existiu um monte para Jesus, existiu um monte para Francisco de Assis, existiu um monte para o Siddhartha Gautama, o Buda, existiu um monte para quase todos os grandes nomes que nós hoje falamos com reverência. Portanto, todos eles se afastaram de alguma forma do buliço do mundo para poder buscar na natureza esse mesmo som. E a inspiração também era frequentemente falada por um senhor que, sendo um dos grandes compositores da história, era surdo que nem uma porta, é verdade? Beethoven. Beethoven dizia que a inspiração levava a ouvir sinfonias inteiras dentro da sua cabeça que ele depois transformava. Isso ele escreveu para Bettina, uma amiga especial que o nosso amigo Beethoven tinha. E onde ele dizia precisamente isto. As sinfonias surgiam na cabeça de uma forma inspirada. Portanto, obviamente, havia uma necessidade de explicar de onde as coisas surgiam e, efetivamente, a inspiração parecia ser o móvel perfeito para que as coisas, efetivamente, acontecessem. Agora, só surgiam porque eles queriam, efetivamente, tocar, queriam, efetivamente, criar composições para que, efetivamente, dessem expressão ao seu talento. Também já falaremos um bocadinho do que é essa história do talento. A inspiração, como falámos anteriormente, também diz-nos respeito a nós, espíritas. Está contemplada em variedíssimos livros, inclusive é no Livro dos Espíritos. Se vocês pegarem agora no Livro dos Espíritos e lerem a pergunta 562, eu sei que vocês sabem, mas eu vou-vos dizer. Não é só para se lembrarem. Na pergunta 562 é perguntado aos espíritos se o homem de gênio tira sempre de si mesmo as ideias, as concepções relativamente àquilo que é importante. E os espíritos respondem que por vezes isso surge do seu próprio espírito, mas mais frequentemente os espíritos consideram que eles são dignos e capazes de receber, interpretar e oferecer aos homens as ideias que lhes são passadas. Portanto, é daí que nem sempre esse homem sabe que essa inspiração ou que esse pensamento que lhe surge não é seu. Se fosse importante que ele discernisse, seria tão fácil ele perceber como um homem percebe entre o dia e a noite. Portanto, se não é para ele tão fácil perceber, é porque realmente não é assim tão importante. E nós dizemos tão importante para já, não é? O que é importante, isso sim, é que as coisas surjam, que os homens tenham inspirações. Portanto, a inspiração tem a ver com mediunidade também. E a mediunidade, como todos sabemos, é uma das características do ser humano. Todos nós somos criaturas psi. Todos nós temos, de alguma forma, a mediunidade como uma abertura para podermos contactar com o nosso mundo original, que é o mundo dos espíritos. Nós estamos aqui em viagem. Uma viagem que às vezes é muito agradável, outras vezes não é tanto, umas vezes trabalhamos, outras vezes divertimos, mas é uma viagem. O nosso mundo original é lá. Nós é que invertemos as coisas e achamos que quando morremos vamos para um mundo que não nos é original. Vamos abandonar o nosso mundo. Não.
Neste momento é que nós estamos num mundo que não é efetivamente o nosso mundo original. Mas tudo bem. Mesmo aqui, nós mantemos sempre essa ligação. É como se tivéssemos aqui uma espécie de um módem que faz uma ligação com o superior e nos ajuda a manter-nos em contacto com eles. Sabemos que cada vez mais o homem psi começa a ter mediunidades cada vez mais psicológicas, menos demonstrativas, menos físicas e cada vez mais subjetivas. E como tal, cada vez existem mais indivíduos intuitivos e existem cada vez mais indivíduos inspirativos. Ainda que não lhes chamemos dessa forma atualmente. Já voltaremos a essa questão também. Mas não deixa de ser também mediunidade. E a mediunidade, principalmente para os indivíduos que recebem, através da inspiração, as comunicações dos espíritos, estão de alguma forma ligados a um certo frémito corporal. E por isso é que eu vos dizia há bocadinho, se estiveram atentos, eu acho que não estavam a dormir, relativamente aos intuitivos e aos inspirativos, eu disse que os inspirativos ainda tinham uma relação mais subtil, a nível mental, relativamente aos pensamentos. Disse isso ou não disse? Agora vou complementar. Mas a nível físico é muito diferente. O médium intuitivo normalmente recebe as informações de uma forma mais ampla, mais contínua. O médium inspirativo normalmente recebe informações mais vastas em momentos mais específicos. E normalmente aí existe um certo frémito. Ok? Mesmo nós que temos um trabalho tão medíocre e tão desinteressante como aquele que fazemos, que somos oradorzitos, não é? No meu caso, não estou a falar de outras pessoas, estou a falar de mim. Mesmo aí, nós somos associados, somos amparados pelos espíritos. E quando estamos ali à espera que a palestra comece, começa a existir uma certa agitação interior. Não é desagradável, é uma agitação positiva. É uma agitação que nos mobiliza. Começamos a sentir uma vontade de começar a falar. Que no meu caso é fácil, o problema é calar. Portanto, o falar até é relativamente fácil. Portanto, nós começamos a sentir uma agitação psicomotora e começamos